dia, Joval, Bia, Ronald, Joelzão, o Chulgão, Mieco, Luck Toll, o pior duo do Brasil. Vamos entrando, galera. Eric Andreevski, Michael Yezer, Mamãe na área, Oliver Henricando. Bom dia, galera. Ó, já clica no aviãozinho, manda pra galera e manda o nosso código aqui para eu saber que você enviou. Ó, até eu vou enviar pra galera agora aqui, vamos lá. Ó, tem aqui, ó. Mandei. Vou mandar o código aqui. Entrando, já começamos em 30 segundinhos. Hoje vai ser diferente, hein? Se preparem. Dez segundinhos. Vamos nessa, galera. Começamos aqui mais um dia. Estamos no 5º dia do desafio. Hoje vai ser um dia completamente diferente dos primeiros 4. Tá? Por quê? Porque os primeiros 4 dias foram molezinha, né? Molezinha demais. Molezinha demais, né? A gente falou de princípio, a gente contou umas histórias e tal, e muito poderosas, incríveis, mas hoje a gente vai começar a separar a audiência aqui do desafio, né? Porque tem aquela galera que vai começar a olhar para o conteúdo mais técnico e vai falar, agora começou a ficar muito complicado, né? E obviamente eu vou tentar fazer isso da forma mais sutil, mais leve possível, mas é natural que algumas pessoas desistam no meio do caminho, né? Sugestão, tá afim mesmo de evoluir, de fazer uma parada diferente? Pô, não assiste essa live da cama. Quiser assistir a live da cama, tá bom, vai evoluir, tem coisa muito bacana. Se você quiser assistir sentado, anotando, vai ser muito melhor para você. Tenho certeza absoluta disso, né? Imagina uma sala de aula, né? Um evento, você assiste sentado, né? Você não assiste deitado. Tem um motivo para isso, né? Assiste deitado dá sono, né? Então, sugestão, pega o papel, pega a caneta, pega um computador, anota. Vai ser muito importante, tá bom? Estou aqui com a Ká. Bom dia, amor. Bom dia. Estou aqui com a meliância completa. Sir Chipito, Sir Tarantas. É umas paradas, olha só que legal. Não vou fazer um super mistério, mas aqui, olha que legal isso daqui. Ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar uma parada que está aqui. Ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar uma parada que está... Ai, não, tá longe aqui lá, não vou conseguir pegar. Depois eu mostro. E é isso aí. Vamos nessa? Pessoal, primeiros 4 dias a gente falou um pouco sobre a história e os princípios vikings, ok? E nórdicos, né? Mais do que vikings, nórdicos. Isso daqui claramente ajudou muitos de vocês a moldarem um pouco, né, o pensamento, a filosofia, princípios que envolvem prosperidade, negócio, dinheiros, conquista, vitória, sucesso, né, e várias outras coisas. Hoje a gente quebra esse primeiro ciclo de princípios que serve como base e a gente entra nas ferramentas. Tá? Frase do dia, tem? Tem frase do dia. Tem frase do dia. Tá? Mas eu vou deixar para falar a frase do dia daqui a pouco, quando for conveniente ali dentro do conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. Peço o seguinte.
Peço a compreensão de vocês, porque hoje, por mais que a gente tenha algumas histórias, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, e é o que tende a acontecer ao longo dos próximos dias. A gente vai aprofundando cada vez mais, ok? Então vamos lá. A gente vai falar hoje de investimentos, ok? A gente vai falar de investimentos. Mas pensa assim, pra gente, já que a gente está num desafio sobre prosperidade nórdica, vamos começar falando um pouquinho sobre um aspecto dos vikings que é muito importante para os investimentos, tá? Os vikings, eles são conquistadores natos. Eles são conquistadores. Só que a região da Escandinávia, que é onde os primeiros vikings, a maior parte dos primeiros vikings ficavam, era cheia de mar em volta. Então pensa, a Escandinávia ela era cheia de mar em volta. E se ela era cheia de mar em volta, como que como que os vikings conseguiriam ser grandes conquistadores? Era muito difícil você conquistar de fato, porque tinha muito mar, e era uma época em que a navegação ainda não era tão desenvolvida. Ainda não era tão desenvolvida quanto é hoje, né? Hoje não existe mais medo, de você navegar e etc. Antigamente existia muito medo. E antigamente não tinha uma cultura ainda de navegação. Tá? E na região da Escandinávia, e próximo ali, existiam muitos fiordes. O que são os fiordes? Os fiordes, eles são o seguinte: se você assistiu qualquer série viking, qualquer coisa assim, geralmente você vê um monte de montanha, né? Sabe? Você vê um monte de montanha e aí geralmente você tem uma entradinha assim, que vem do mar, que é muito pequena. Montanhas, entrada pequena. Isso aqui geralmente faz a água ela ficar rasa. Você faz uma água ficar rasa. E aí qual que é o problema? Quando a água ela é rasa, se você coloca um barco muito grande, para você atracar ali, digamos assim, numa cidade ou uma vila, alguma coisa, cara, você vai ter que parar muito longe da terra. Então, você parar muito longe da terra, você precisa nadar um tempão para você chegar ali, Pensa assim, navio, Não sei quem já andou de navio aqui, fez alguma viagem de navio. Olha onde os navios param, é muito longe, De fato, da costa, ali é muito longe, Então, os vikings, eles desenvolveram, depois de ficarem presos várias vezes nas rochas, presos na terra, eles desenvolveram uma tecnologia, digamos assim, nova. A tecnologia nova era um barco viking chamado de Drakkar. O Drakkar, ele é sabe aquele barco viking que você enxerga que ele é um barco mais longo, e aí ele tem na ponta dele a cabeça de um dragão, E aí tem uma vela em cima, Você tem o pessoal que rema aqui do lado e tal. Isso é um Drakkar, tá? E o Drakkar, ele tinha uma tecnologia diferente, digamos assim, por como ele era construído. Então ele era menor que os barcos tradicionais, mas eles eram preparados para poder ir no rasinho também. Até que assiste o Vikings, o Flock, constrói vários desses barcos, E então o Drakkar ele foi utilizado para que os Vikings eles pudessem começar a dominar todos os países em volta. Então os Vikings eram conquistadores, e eles precisaram do Drakkar para conquistar os países ao redor com consistência. Beleza? Essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Ok. Agora, quando a gente fala de investimentos, tá? Quando a gente fala de investimentos, o que a gente quer? A gente quer ser capaz de navegar em alto mar, e a gente quer ser capaz de conseguir navegar também quando a gente está no mar rasinho. Ou seja, a gente não quer ser o melhor navegador em alto mar. A gente não quer ser o melhor navegador só no rasinho. A gente quer conseguir navegar em todas as situações. Tá bom? Então o que a gente precisa é disso. E aí, eu prometi para vocês ontem que eu ia trazer um novo conceito da arca. Quem aqui sabe o que é a arca? Quem já ouviu falando sobre a arca?
Comenta aqui para eu fazer esse filtro. E quem não sabe, nunca viu eu falando sobre a arca, ou não sabe o que é, comenta aqui, puta, nunca ouvi, não sei, é a primeira vez que eu vou ouvir. Comenta isso daí, por favor. Porque aí eu vou te mostrar qual é o conceito novo da arca. Deixa eu até expandir os comentários aqui para eu ver. Ó, o Dias Gustavo, eu, Ale Família, eu, Vitor Matheus, eu sei, o João Miranda, eu sei, o Eric sabe, o Perrucho, ó, 25, 25, 25, beleza? Então, olha só, muitos de vocês já ouviram falar sobre a arca, ó, o Oliver, eu uso a metodologia da arca para investir, eu sei, já uso, ó, tem o André Sarandini, não sei, beleza. Deixa eu explicar para vocês o que é a arca antiga rapidamente, muito rapidamente, e aí eu vou trazer o conceito novo da arca, que vai facilitar, né, a cabeça de vocês para vocês investir. Eu vejo que muitas pessoas, quando começam a investir, cometem um grande erro, né? As pessoas, elas querem ficar ricas rápido. O erro é querer ficar rico rápido? Não. O erro é investir com a possibilidade de ficar rico rápido. Porque querer ficar rico rápido é natural, né? Todos queremos. Se você começa a investir, você fala, eu quero ficar rico. Se você começa a estudar, você fala, eu quero ficar logo, quero saber logo sobre os conteúdos, né? Eu quero saber logo, quero terminar o livro logo, né? Mas na prática, não é assim, né? Tudo leva tempo. E aí o que acontece? Quando as pessoas começam a investir, elas cometem o mesmo erro que eu cometi. Quando eu comecei a investir, eu peguei todo o meu dinheiro, coloquei em ações. Quando eu coloquei em ações, eu perdi tudo. Por quê? Porque o mercado de ações é ruim? Não, o mercado de ações é incrível, mas eu fiz cagada. Eu fui ganancioso, né? Entrei num mercado muito complexo de opções, sem saber o que eu estava fazendo. Eu perdi dinheiro. Tá? Para mim, como que a gente tem que imaginar investimento? Imaginar investimento para mim é o seguinte. Imagina que você tem uma semente. Né? Você pega essa semente, você planta essa semente no solo. Quando você planta essa semente no solo, com o tempo, você vai ter uma árvore. E vai demorar muito para você ter uma árvore. Demora muito para você ter a sua primeira árvore. Quando essa árvore cresce, o que acontece? Com o tempo, essa árvore vai começar a ter alguns frutos ali nela. Esses frutos, eles vão cair no chão, não é? E aí o que acontece? Você tira a semente desses frutos e você planta de novo no solo. Então agora você tem aquela árvore que dá frutos de estação em estação. E você tem as novas sementes que você plantou que vão demorar para gerarem novas árvores. Mas que daqui a algum tempo, de tempo em tempo, eles vão dar mais frutos. E aí você pega esse fruto, tira a semente, bota no solo. E vai demorar para construir outras árvores. E com o tempo você tem as árvores antigas derrubando frutos. E você tem árvores novas sendo plantadas. Você começa com uma árvore, daqui a pouco você tem duas. Daqui a pouco você tem 4 árvores, daqui a pouco você tem 10 árvores. Daqui a pouco você tem 20. Daqui a pouco você tem 50 árvores. Daqui a pouco você tem 100 árvores. Daqui a pouco você tem uma floresta. Né? E daqui a pouco você tem uma floresta ultra produtiva, gerando fruto todo dia. E você tem todo dia frutos sendo replantados. Então, para mim, é a mesma coisa. Mas você planta dinheiro. Né? É a semente do dinheiro. Então você investe em ativos que vão te dar dinheiro. Né? E aí, o que a gente aprende? Que quando a gente começa a investir, se eu coloco tudo numa única coisa, eu posso ganhar muito dinheiro. Mas eu posso perder muito dinheiro também. Tá? E o que a maioria das pessoas fazem? Elas investem em alguma coisa. Então olha o que acontece. Ô Meliância, para! Muito engraçado ele correndo. Por quê? Porque ele tá igual motor. Meu, tá fogo. Esses daí liga às 5 da manhã, acelera. Olha o Carlos na área aí. Então, o que acontece? Você investe numa única coisa, você vai ganhar dinheiro. Mas quando você perde, você pode quebrar. Porque você tem todo o seu dinheiro num único lugar. Né? Oh, meu Deus! Oh, amor, dá uma ajuda aí. Caramba! Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender que eu precisava criar um método para investir. Por que um método? Porque existem momentos que o mercado vai te testar. Existem momentos muito difíceis
de você navegar sozinho, né? Então pensa assim, ó, é muito fácil você agora nesse ambiente falar, não, vamos ser pessoas boas, vamos fazer o bem, vamos fazer o que é certo. É muito fácil você falar isso agora, nesse momento. Amor, não tá dando não? Gente, vamos parar. Amor, pega no colo esse semelhante, por favor. Meu, tá um pega-pega do caceta aqui, meu. Chip, vem cá. Ô, louco. Ô, Chip, você tá que tá, hein? Desculpa, galera, vamos lá. Então, imagina que é muito fácil você ser uma pessoa boa quando você está feliz. É muito mais fácil você ser uma pessoa do bem e gentil quando você é rico financeiramente, né? O difícil é no processo. É sempre no processo que é difícil. E se você não tiver um método, vai ser muito difícil você navegar pelo processo. Pensa assim, uma vez teve uma pessoa que brigou com a gente, né? Uma pessoa próxima que brigou com a gente. E aí eu e a Cá, a gente olhou e falou, caraca, como que essa pessoa brigou com a gente assim? Nunca vi um negócio desse, né? E aí eu descobri que essa era a pessoa de verdade. Então, pega essa mensagem para você. Você só vai conhecer alguém de verdade não pelo maior tempo que você passa com essa pessoa, mas pelo menor tempo, pelo 1% da vida dessa pessoa que você vai conhecê-la. Era um momento de estresse. Você trabalha com a pessoa, passa 12 horas do lado dela, você acha que conhece a pessoa? Você não conhece a pessoa. Você vai conhecer essa pessoa quando essa pessoa ela for demitida. Você vai conhecer essa pessoa quando ela tiver uma briga no relacionamento, quando alguém da família dela morrer, quando ela tiver uma briga muito forte, quando tiver um desentendimento, quando ela for testada de verdade. Então não acho que você conhece a pessoa por estar muito próxima dela. Você vai conhecer a pessoa pela exceção, é pelo 1% da pessoa. É isso que define que ela é. Porque é muito fácil você estar aqui e falar, não, gente, vamos trabalhar direitinho, é muito fácil. E nos investimentos é muito fácil também você ser um ótimo investidor quando a bolsa está subindo, não é? Então, quando o Bitcoin está subindo, puta, é muito fácil você ser um investidor de Bitcoin, né? Então, tem muita gente investindo em Bitcoin hoje, ganhando muito dinheiro, e é muito fácil você ser um investidor em Bitcoin, por exemplo, quando ele não para de subir. O difícil no tempo, é você com 40 anos, né, tendo investido 20 anos da sua vida e tendo sido consistente ao longo de 20 anos. É isso que é difícil, né? Só que ao longo desse período, somos seres humanos. A gente vai ficar emocional. Então, como a gente vai ficar emocional muitas vezes, a gente precisa de um método. Porque a gente não tiver um método, cara, a gente vai ter que pensar. E se a gente tiver que pensar, a gente vai ser refém dos nossos próprios vieses, né? Então, eu já falei várias vezes sobre vieses aqui. Um dos vieses mais famosos, o viés da confirmação, né? O que é o viés da confirmação? É o viés em que, poxa, se eu acho que isso daqui vai dar certo, logo, eu só ouço pessoas que concordam comigo, né? E, às vezes, eu acho que eu estou sendo racional ao fazer isso, mas estou sendo emocional. Então, as emoções, elas vão te dominar. Elas com certeza vão te dominar. Faz parte disso. É impossível você controlar suas emoções 100% do tempo. 100% do tempo. E eu vou te falar, eu conheço muita gente, digamos assim, referência em controle emocional, e na vida real, existem muitos momentos que realmente é difícil você controlar. É muito difícil, né? É muito difícil você segurar, às vezes, o excesso de felicidade ou a depressão profunda que você sofre. É muito difícil. Então é por isso que a gente precisa de um método, ok? Aliás, deixa eu só, falando de método, tem uma passagem que me marcou, que foi um dia que a gente tinha lançado uma mentoria. A mentoria foi o 777, né? Acho que foi final do ano passado. E aí a gente fez uma brincadeira presencial, a gente chamou 7 primos para passarem 7 dias com a gente. E aí tínhamos lá 7 primos, 7 dias estudando com a gente, no final dos 7 dias ia dar R$7.000 para cada um, né? E aí uma das pessoas que a gente convidou para vir lá ensinar a galera foi o Bruno Perini, né? A gente convidou, o Guilherme Benchimol, Flávio Augusto, CFO da XP, cara, você chama um monte de bilionário investidor. E uma das pessoas que a gente chamou foi o Bruno Perini. Aí o Bruno Perini chegou pra galera e falou assim, ó, pessoal, tá vendo essa lousa aqui, ó? Vamos escrever aqui, acho que eram 30 números, né? De 1 a 30.
Agora você fala uma palavra, aí a pessoa falou cachorro, aí ele, cachorro. Aí outra, fala uma palavra, paisagem, paisagem. Ele construiu 30 palavras. Aí ele falou assim, gente, é o seguinte, eu vou virar aqui para a lousa. Olha que loucura isso. Vou virar para a lousa. Eu vou olhar para a lousa durante 2 minutos. 2 minutos. Eu vou ficar olhando para a lousa 2 minutos. Depois eu vou virar para vocês e vocês me perguntam qualquer número, eu vou te dizer qual palavra está escrita lá. Aí eu olhei e falei, não é possível, ele vai fazer uma mágica aqui. Aí ele virou, ficou 2 minutos olhando para a lousa assim, ó. 2 minutos, cronometrado. Deu 2 minutos, ele virou para a galera, aí a galera começou. Número 1, 7, 22, não sei o que lá. E ele acertou todas as palavras. A gente falou, como que você conseguiu fazer isso? Aí ele falou, método. Existe um método para você decorar. Ele usou um método para decorar e ele decorou tudo isso, né? Qual foi o método que ele usou? Puta, não sei explicar, amor. Palácio Mas foi da- por associação e tal. Palácio da mente, talvez. Não sei. Foi um método. Depois eu vou perguntar para ele. Porque me chocou, sabe? E ele falou, é por isso que é importante ter um método. E eu vou te entregar o meu método aqui. O meu método primeiro antigo e depois atualizado. Meu método antigo e que funciona. Tá? Eu construí a arca. Tá? A arca ela veio do conceito de quando a gente estava estudando a Bíblia. Né? Porque a arca, obviamente, remete à arca de Noé. Né? A arca de Noé é o conceito de, tinha um grande dilúvio vindo no mundo. Né? Tinha um grande dilúvio vindo no mundo. E aí Noé construiu a arca e a arca permitiu que ele sobrevivesse ao longo do grande dilúvio. Ele construiu uma arca. Eu não vou me aprofundar muito na história. Mas como que a gente constrói então uma arca nos investimentos? Porque o objetivo é eu ter uma arca que me permita navegar por mares agitados, né? E no mercado financeiro é muito importante você sobreviver às crises. O pessoal ele se anima muito quando o mercado está subindo, né? Mas não é aqui que o grande investidor se destaca. O investidor se destaca quando o mercado está caindo. O investidor se destaca quando o mercado não está fácil para ninguém. É aqui que o marinheiro, por exemplo, é aqui que o piloto, é aqui que o líder, ele faz a diferença. É um momento difícil. Né? E a arca serve para isso. Como que eu construí a minha arca no mundo dos investimentos? A minha arca foi construída assim. Bom, o que deixa as pessoas ricas de fato? Negócios. Né? Então tem muita gente que fala assim, mas o Thiago ele fala que você vai ficar rico investindo. Não, cara, o que fica rico é negócio, tá bom? Então, os negócios são o que enriqueceram todas as pessoas na humanidade. Tá? Então, pensa que se você pegar a lista da Forbes, pegar do ranking 1 até o 10, do 10 até o 100, do 100 até o 1000, talvez até o 10.000, todos sem exceção ou têm negócios ou investiram em negócios, beleza? Então, eu preciso ter investimentos em ações aqui. Ok? Então, ARCA é um acrônimo de, primeiro, ações e negócios. Então, eu tenho um pouquinho em ações e negócios. Beleza? Por quê? Porque, cara, é o que vai multiplicar o capital. Se eu tivesse um time, ações e negócios seria o atacante, é quem vai marcar gol. É a duplinha lá, é o Neymar e o Messi, né? É a duplinha, são os atacantes aqui, é o que vai multiplicar. Tá? O Júlio César falou, o que enriquece é vendas. Beleza. O que enriquece é vendas. Né? E a empresa precisa fazer o quê para crescer? Vender. Então dá na mesma. Quando você compra ações de uma empresa, você se expõe ao time de vendas da empresa. Você se expõe à máquina de vendas da empresa. Concordo com você. Empresa que não vende quebra. Beleza. Aí, se você tem um atacante aqui, o que você precisa? Você precisa da defesa. Né? Qual que é a defesa? Renda fixa. Então você tem aqui 25% em ações, 25% em renda fixa, certo? Aí o primo falou aqui, primo, você já investiu operando day trade? Aliás, só para deixar claro, eu vejo muita gente falando assim, você já operou day trader? Não existe você já operou day trader. Day trader é a pessoa que faz day trade, entendeu? A pessoa que opera o Day trader é a pessoa que opera, né? Eu já operei day trade por alguns anos na minha vida, né? Já fiz day trade quando eu era assessor de investimentos, ganhei dinheiro, mas eu percebi que não era muito escalável para mim. Tá? Então eu tenho aqui ações e negócios. Aqui do outro lado eu tenho o C,
Qual que é o C da Arca? É o C de caixa. É o C de investimentos de caixa, de renda fixa. Tá bom? Qual que é o R de caixa? O R de caixa é o R de real estate. O que é real estate? Real estate é basicamente um investimento imobiliário. Por que investimento imobiliário? Porque não existe mais terra sendo produzida no mundo. Para pensar. Não para de nascer gente. Não para de nascer gente, né? E terra já existe. A terra é escassa, certo? Então, se a terra é escassa e não para de nascer gente, compre terras porque Deus não fará mais delas, certo? Então, eu tenho aqui uma parte em ações, eu tenho uma parte em real estate, geralmente em investimentos imobiliários, em fundo imobiliário. Eu tenho uma parte aqui em caixa, que é o C. E o último A da Arca é a parte de ativos internacionais. Tá bom? Então, isso aqui era a metodologia antiga. Então você pensa, como eu invisto? Eu pego 25%, coloco 25% aqui. Então se eu tenho 100 mil reais, eu coloco 25 mil reais em ações, 25 mil reais em fundos imobiliários, 25 mil reais em caixa, em renda fixa, e 25 mil reais em ativos internacionais. Essa é a Arca antiga. Beleza? Dentro de ativos internacionais, só para deixar claro, aqui nesse bolo eu coloco algumas outras coisas que servem como ativos internacionais. Então eu coloco Bitcoin, eu coloco ativos exóticos, tá? É aqui no ativos internacionais que eu coloco isso. Então todo mês, por exemplo, eu compro Bitcoin, né? Uma vez até o Perini me sacaneou, falou, vamos mudar a Arca para Barca e botar o B de Bitcoin, né? Mas o meu Bitcoin está dentro de ativos internacionais, tá bom? E tendo uma carteira dessa, se o mercado subir você ganha, se o mercado cair você se protege, tem dinheiro para oportunidade. E no longo prazo, se você sempre rebalancear a sua carteira, você sempre tende a comprar barato e vender caro. Por quê? Porque, e é o que a gente quer, né? A gente quer comprar barato e vender caro. Então, se tem uma crise, as ações caem, a renda fixa não cai. Então eu pego a renda fixa e compro as ações que caíram. E com o passar do tempo eu vou fazendo isso. Beleza? Então isso daqui é a Arca. O que eu estou trazendo de novo para vocês? O que eu estou trazendo de novo é o seguinte. Vocês devem ver, né? Eu tenho um quadro, que é o quadro do Rumo ao Bilhão. Rumo ao Bilhão é um programa no YouTube que eu lancei, onde mensalmente eu invisto e eu mostro o meu patrimônio. Tá? Então eu mostrei lá eu começando, não lembro se eu comecei investindo 30 mil reais ou 80 mil reais, fui fazendo aportes. Né? E aí, hoje eu devo estar com uns 20 milhões de reais investidos ali no YouTube. Tá? E aí no YouTube, todo mês eu mostro eu investindo, eu rebalanceando, eu fazendo aporte, eu resgatando. É a minha vida real, tá? E aí hoje a gente já deve ter gravado, sei lá, uns... Deixa eu ver aqui. Rumo ao Bilhão. Eu gravei já 42 ou 43 rumo ao bilhão. Significa que todo mês eu apliquei dinheiro e mostrei para todo mundo, tá bom? Isso daqui foi, assim, mostrar publicamente os meus investimentos me obrigou a ter, de alguma forma, tá? Um método replicável, né? Filosoficamente, para que as pessoas pudessem se proteger e investir melhor. Porque é muito triste você ver uma galera vendendo ganância e as pessoas comprando a ideia de ficar rico rápido. Não é assim que funciona. Né? É muito mais importante estar na direção certa do que você achar que vai ficar rico rápido. E aí o que aconteceu foi, eu investi construindo a Arca ao longo de mais de 43 meses publicamente, ou seja, mostrando para as pessoas, mostrando os acertos, mostrando as falhas, mostrando o que eu errava, o que eu acertava. Tá? E até agora eu tive uma rentabilidade muito interessante nessa carteira. Eu devo estar com mais ou menos
350% de rentabilidade, mais ou menos, enquanto a bolsa deve ter rendido mais ou menos 35%, 40% no mesmo período. Ou seja, eu tive um retorno considerável e sólido até agora. Tá? E aí eu comecei a tentar extrair o como. Aliás, e só um PS, e só para, por exemplo, eu mostro tanta transparência, tanta honra, tanta realidade, tanto compromisso com vocês, que, por exemplo, eu tomei o maior prejuízo, né, do Rumo ao Bilhão, no último Rumo ao Bilhão. E eu mostrei isso daí. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a transparência. Tá? E aí, como eu tive um retorno muito sólido, eu comecei a pensar, cara, como que eu tomo decisão de fato? Né? Porque a arca já está dada, eu tenho essa alocação de recursos. Mas se eu tomo decisão dentro de cada caixinha, como eu tomo a decisão? Como eu tomo a decisão? E foi aí que eu comecei a tentar extrair da minha cabeça cada vez mais. Cara, por que eu fiz isso? Por que eu faço aquilo? Como que eu penso? Porque é difícil, né? Tem muita gente, eu já conversei com muito empresário que é muito bem sucedido. Né? Pô, eu tava um dia desses com uma das 10 pessoas mais ricas do Brasil e eu lá, pô, como que alguém fica rico? Como que alguém fica bilionário? Como que não sei o que lá? E aí, ele não sabia muito direito o porquê ou como. Ele sabia contar a história dele. Então tem gente que não sabe exatamente explicar o como isso aconteceu para essa pessoa. Então você precisa extrair da mente dessa pessoa princípios e valores que estão ali dentro. E foi o que eu comecei a fazer. Eu com o meu time, né, a tentar tirar um pouquinho daqui da minha cabeça como que a gente tomava a decisão. Porque se a gente sabe que 25% está em ações, dentro das ações, como que eu faço então para escolher as ações que estão lá dentro? Dentro de fundo imobiliário, como que eu escolho os fundos imobiliários? Dentro de renda fixa, como que eu escolho a renda fixa? E etc. Então agora eu vou apresentar para vocês o seguinte. A gente tem um acrônimo de ARCA, certo? ARCA, ações, real estate, caixa e ativos internacionais. Mas, dentro de cada caixinha da ARCA, como que eu posso criar um outro acrônimo para nos ajudar a tomar as decisões? E foi aí que a gente começou a usar agora o acrônimo de DRACAR. Tá? Eu queria que vocês me ajudassem nos comentários a escrever os acrônimos, o que eu vou dizendo, para contribuir aqui para a galera. Beleza? Me ajudem nisso daí nos comentários. Então, primeiro filtro, primeira camada de investimentos, ARCA. Puf, beleza. Aí agora eu estou dentro de ações. Dentro de ações, como que eu faço para escolher? Acrônimo do DRACAR. Dentro do acrônimo do DRACAR, o que eu preciso ter? Primeiro, o D. D de DRACAR. O D de DRACAR é o D de diversificação. Olha como fica didático aqui. É o D de diversificação. O DRACAR é o DRACAR com C. É o DRACAR brasileiro, ok? Primeiro, é o D de diversificação. Então, olha que interessante. Dentro de ações, eu preciso diversificar. O que é a diversificação? São 3 coisas. É você diversificar entre ativos, tá? Entre ativos, né? Na verdade é que serão 2 coisas. Você vai diversificar entre ativos, beleza? E você vai diversificar entre países, beleza? A diversificação ela sempre segue 3 camadas. É diversificar entre ativos, entre classes de ativos e entre países. Como a gente está em uma classe de ativo, eu vou diversificar ativos, beleza? Então, primeiro D de DRACAR em ações. Eu vou diversificar. Eu vou ter uma quantidade variada de ações. Quantas? Pelo menos 5 ações. Então, pelo menos 5 ações de classes diferentes. Se eu tenho, por exemplo, 5 ações de banco, eu tenho lá ações de Santander, ações de Banco do Brasil, ações de Banco Inter, ações de Bradesco, ações de Itaú. Eu estou diversificando? Não estou diversificando.
Porque eu tenho todas as ações dentro do mesmo segmento. Então não estou diversificando. Beleza? Então, quando eu me aprofundo, raio-x em ações. Primeiro D, diversificação. Entre os ativos, entre as classes de ativos. Vai anotando. Segundo, então eu tenho um checklist, né? Tem um checklist. Pum. Segundo checklist, R. Qual que é o R? O R é o R de reserva. Reserva. Beleza? É o R de reserva. Aí só voltando, ó, não é diversificação ter banco, exatamente. Se eu tenho um banco, tá bom. Aí eu posso ter um banco, posso ter uma empresa no setor de varejo, posso ter uma empresa no setor de transmissão de energia, né? Posso ter uma empresa no setor de petróleo. Eu preciso ter classes diferentes, tá? Aliás, segmentos diferentes, beleza? Segundo, R. O R é o R de reserva. O que é reserva? Reserva é tudo que serviria como uma reserva de valor. Tá? O que é uma reserva de valor? É tudo que se prova no tempo. Tá? É tudo que se prova no tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar no ano de 1900 até hoje, o dólar perdeu 98% do seu valor. Olha que louco. O dólar perdeu 98% do seu valor. Aí você pega o nosso real, ele já perdeu 84% do seu valor nos últimos 27 anos. E, além de ter perdido 27% do valor, já tentamos mais de 10 moedas diferentes antes disso. Tá? Então, tudo que a gente investe tem que ter o conceito de reserva. Tá? Pensa que, antigamente, o alumínio ele era usado como um ativo muito valioso. Muito valioso. Tá? Então, pensa assim, antigamente você ia num grande banquete com o rei ele vinha e falava, opa, vamos usar nossos melhores talheres, né? Aí ele manda buscar, vinha lá, garfo e faca de alumínio. Fala, caraca, o alumínio valia muito mais do que o ouro. Hoje, o alumínio é usado para embrulhar pão, aquele pão de viagem, né? Uma marmita, é um negócio assim. E o ouro ele vale muito mais. Né? Então, a gente precisa ter coisas que tenham um ativo que representa uma reserva, de alguma forma. É algo que, de alguma forma, é escassa, algo que, de alguma forma, tende a se provar no tempo. Tá bom? Então, segundo a R do K, são as reservas. Qual que é o terceiro, o A, né? Qual que é o A? Pessoal, assim, eu não vou conseguir me aprofundar no detalhinho em cada coisa, tá? Então, vamos começando. Hoje é o 5º dia do desafio. A gente vai até o 12º. A gente vai melhorando, tá bom? Primeiro pega o big picture do negócio, depois a gente vai aprofundando. Beleza? Tá bom. E aí, a gente tem o A, né? Que é Dracar. Qual que é o terceiro? O A. O terceiro A é muito simples. É um A de aporte. Beleza? É um A de aporte. O que isso significa? Significa que você deve fazer aportes consistentes e constantes. Né? O grande segredo não é você investir uma única vez e acabou. Não é isso. Você precisa fazer aportes dentro de cada classe dentro da arca. Então, se você está em A de ações, é aporte todo mês. É aporte todo trimestre. É aporte sempre que você pode. É isso que vai fazer a diferença a longo prazo. O aporte vai fazer mais diferença, inclusive, do que a taxa de rentabilidade. Até um certo período, né? Geralmente até 20 para 30 anos o aporte é mais importante. Passou de 30 anos a rentabilidade é mais importante. Tá? Então olha só. Imagina, olha essa conta. Imagina que você investe 10 mil reais, uma única vez, a uma taxa de 10% ao ano. Tá? Você pegou 10 mil reais, juntou 10 mil reais, vai investir 10 mil reais, bota lá no investimento que vai render 10% ao ano e não investe mais. Quanto dinheiro você vai ter no longo prazo? Aporte, eu vi, um primo perguntou, aporte é você pegar um dinheiro e fazer um aporte, ou seja, fazer um investimento. Aportes mensais é você fazer investimento todo mês, é a disciplina de você fazer isso. Tá? Então olha só, se você investir 10 mil reais a uma taxa de 10%,
em 40 anos, você teria 452 mil reais, beleza? Então, 10 mil reais em 40 anos daria 450 mil reais. Agora, isso é sem aporte. Se você fizesse um aporte de 100 reais por mês, ou seja, investir esses 10 mil, mas você investe 100 reais por mês ao longo de 40 anos, só 100 reais. Ao invés de você ter 450 mil reais lá na frente, você teria 1 milhão de reais lá na frente. Tá? Se você investe 1.000 reais por mês, a diferença já é gigante. Você teria aqui quase 6 milhões de reais lá na frente. Você entendeu a diferença? Então, o aporte faz toda a diferença. Se você investir uma vez 10 mil, você tem 450 mil lá na frente. Se você investir 1.000 reais por mês, você tem 6 milhões de reais lá na frente. Então, olha a diferença. É claro que eu não estou colocando inflação porque eu ainda não quero complicar. Vamos aos poucos aqui, tá bom? O pessoal falou de reserva de valor aqui. Pô, o Bitcoin ele pode ser uma reserva, não é? Por quê? Porque ele é escasso, né? Não dá para fazer mais, né? Tem uma demanda aumentando com o tempo, tem a sua utilidade. Então, assim, seria um exemplo. O ouro é escasso. Sabe quanto ouro a gente tem no mundo? No mundo, a gente tem mais ou menos 2 piscinas olímpicas. Amor, me ajuda aí, velho. Por favor. A gente tem 2 piscinas olímpicas no mundo de ouro. Esse é todo o ouro do mundo. E o ouro cresce só a 0,5% ao ano. Tá? Então, olha só como o ouro ele é escasso. Tá? O ouro ele é uma melhor reserva de valor do que o Bitcoin. Por quê? É porque eu acredito mais no ouro que no Bitcoin? Não. Eu acredito mais no Bitcoin. Eu acho pessoalmente, né, que o Bitcoin ele tende a se valorizar ou deve se valorizar mais que o ouro. Eu gostaria que isso acontecesse. Mas a diferença é que o ouro ele se provou no tempo. Ele existe desde sempre, passou por tudo. O Bitcoin é novo. Tem ali os seus 10 anos praticamente. Tá? Mas é o conceito que você tem que entender. Porque se você respeita a reserva e a diversificação, você não vai ter só um nem só outro. Beleza? Então o terceiro A é o A de aportes. É o A de reinvestir os dividendos. É o A de você pegar o fruto, tirar a semente e plantar a semente. Tá bom? Então olha só. Quem investiu, por exemplo, 100 reais em ações de Ambev em 1994, mas gastou todos os dividendos, teria no final de 2017, então a de 1994 até 2017, quem investiu 100 reais em Ambev teria 11 mil reais. É bastante dinheiro, né? Mas quem reinvestiu os dividendos de Ambev, ao invés de ter 11 mil reais, teria 25 mil reais. Aí você pula para Itaú. Itaú, quem teria investido 100 reais em 1994, teria 7 mil reais em 2017. Quem reinvestiu os dividendos de Itaú, teria 17 mil reais. Tá? Então é muito importante você replantar. Senão você perde esse efeito potencializador. Tá bom? Então, como a gente falou do Dracar, lembra? Diversificação, reserva, aporte. Qual que é o C? O C é o C de convexidade. Então, todos os ativos que você coloca dentro da arca, eles têm que ser convexos. Não deve existir um espaço para ativos que não são convexos. Então, olha como começa a fazer um checklist fácil na sua cabeça. Você pensa, vou investir em tal coisa. Aí você fala, entra nisso? Check. Entra nisso? Check. Entra nisso? Não entra. Então, você não vai colocar. O C é o C de convexidade. O que é o C de convexidade? Convexidade é você fazer qualquer coisa que tenha um poder de multiplicação muito maior do que o que você poderia perder. Né? Então, por exemplo, quando você tem um primeiro encontro, você está num momento muito convexo. Você vai conhecer uma garota, você vai conhecer um rapaz. Aí você vai para uma festa, vai para uma balada, vai para um bar, vai para um restaurante.
O que pode acontecer é o seguinte: você pode não gostar de experiência ou outra pessoa, então você pode investir 1, 2, 3 horas da sua vida e não gostar. Ou o que pode acontecer é você conhecer a mulher da sua vida, ter filhos, ter netos. Olha o prêmio versus o que você arrisca, né? Então, imagina, se você vai ler um livro, olha como ler um livro é convexo. Você vai investir lá o seu dinheiro, é quase de graça um livro. Aí você está lendo o livro, você pode investir, sei lá, 10 horas às vezes para ler um livro e falar, puta, não me agregou muito, o que é difícil. Ou você ter um insight no livro que pode mudar a sua vida. Eu li um livro que me deu 3 milhões de reais. Foi quando eu peguei um insight de equity. Né? Então assim, o livro ele pode, cara, mudar a sua vida também. Mas o seu downside é muito pequeno. É abrir mão de 10 horas da sua vida. É o quê? É uma temporada de uma série. Né? Então, todos os seus ativos precisam ter um potencial de multiplicação muito grande e de perda muito baixo em relação a isso. Beleza? Eu vi que um primo perguntou, até quando eu faço aportes, primo? Para sempre? Eu vou fazer aportes para sempre? Não. Você faz aporte até o momento em que o que você tira, o que você usufrui, é menor do que o que você gera. Então imagina, se eu planto e eu colho 10 maçãs por dia, né? E eu só como 5, legal, eu estou conseguindo fazer a máquina continuar girando. Isso daqui que é o ponto. Beleza? Convexidade. Então, DRACAR, diversificação, reserva, aportes e convexidade. Temos o A e o R. Qual que é o último A e o R? O A é o A de um conceito que vocês provavelmente nunca viram. O A é o A de ANSA. ANSA se escreve A-N-S-A. Tá? ANSA é um conceito que, se você procurar no dicionário, procurar na internet, você vai chegar à conclusão que ANSA significa aproveitar oportunidades. Aproveitar oportunidades é o seguinte: eu perdi dinheiro na minha vida algumas vezes. As vezes que eu perdi dinheiro foram ou quando eu tive medo ou quando eu fui ganancioso. Beleza? Eu perdi dinheiro quando eu fui ganancioso ou quando eu tive medo. Ganancioso me faz pagar caro nas coisas, me faz negligenciar o risco. E o medo, ele me faz não tomar decisões. Ou tomar decisão errada, né? Quando as pessoas, elas ficam com medo da bolsa, né? Teve uma crise, as pessoas estão com muito medo. É isso que você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar desse medo. Por quê? Porque vai ter gente que vai ganhar, vai ter gente que vai perder. Você pode escolher o lado que você vai estar. Pô, escolha estar do lado de quem vai ganhar, né? E aproveitar a oportunidade significa você ser corajoso quando os outros não são. Porque, veja, é natural que quando todo mundo está com medo, isso gera uma oportunidade, não é? Se todo mundo está com medo da bolsa, é claro que a bolsa já caiu, não é? Se todo mundo está muito confiante, é claro que a bolsa já subiu. Então é natural esse tipo de coisa. ANSA significa aproveitar oportunidades, tá bom? Então não deixe aproveitar oportunidades, porque as maiores oportunidades que aparecem são aquelas quando existe um consenso de pensamento de primeiro nível. O que é o pensamento de primeiro nível? É quando todo mundo tem uma impressão leviana sobre algo. Quando a gente teve o Covid, todo mundo achou o quê? Meu Deus, o mundo vai ser destruído, a bolsa caiu, já era. Pensamento de segundo nível. Caraca, a bolsa caiu, todo mundo acha que o mundo vai acabar, todo mundo acha que os ativos não vão mais render, logo, se todo mundo acha isso, talvez o preço já tenha refletido o consenso da opinião. Então eu vou para um pensamento de segundo nível. Então as oportunidades, elas aparecem quando você expande o seu pensamento do primeiro para o segundo nível. Beleza? Esse daqui é, então, o A de ANSA. E a última letra do acrônimo, que é o R, né? DRACAR, a última letra é a letra de risco-retorno. Risco-retorno. Por quê? Porque de tudo que eu falei, o mais importante é você gerenciar o risco.
Beleza? O mais importante é gerenciar o risco. Tá? Então imagina, se você investe hoje numa renda fixa que te paga 3% ao ano, isso é ruim. Por que é ruim? Porque se o Tesouro Selic, o investimento mais conservador do Brasil, está pagando um pouco mais de 5%, por que eu vou pagar em algo que pague... Por que eu vou investir em algo que paga menos do que isso? Não tem porquê, certo? Se o investimento mais seguro do Brasil rende lá os seus 5%, por que eu vou investir em algo que renda menos? Não. Então, por exemplo, vou investir na bolsa. Eu preciso exigir um prêmio para poder investir nisso. Vou cobrar, por exemplo, 0,5% a mais do que o Tesouro Selic para investir na bolsa? Não. O prêmio sobre o risco que eu corro a mais não faz sentido. Então a gente precisa entender qual é a relação de prêmio de risco que eu recebo. Então entenda que o conceito eu passei para vocês agora, né? Na prática é um pouco mais difícil, né? Então, como que eu calculo risco-retorno, né? Como que eu, de forma prática, ilustro a convexidade de um ativo? Então, assim, quando eu diversifico, como eu diversifico da forma correta? Porque imagina, quando eu falo da diversificação, eu passei alguns pilares importantes para vocês. Mas você precisa entrar em correlação, correlação negativa, beta, tem um monte de coisinha a mais. Mas isso não é assunto para hoje, tá bom? O que eu queria passar para vocês e eu vou falar a frase do dia. Arca. Então, Arca é a alocação de recursos, ok? Arca, 25% em ações e negócios, 25% em real estate, 25% em caixa, 25% em ativos internacionais. Beleza? Pegou seu dinheiro e dividiu aqui. Dentro da alocação de recursos, você tem agora os princípios que você vai usar para tomar decisão. Dentro de ações, tem que ter diversificação, tem que ter reserva, tem que ter aportes, tem que ter convexidade, tem que ter ANSA, tem que ter risco-retorno. Tá bom? Dentro de real estate, mesma coisa. Dentro de caixa, mesma coisa. Dentro de ativos internacionais, mesma coisa. Então olha como as coisas já vão ficando cada vez mais simples. Tá bom? Eu sei que assim, a gente vai evoluir muito ainda, tá? A gente está no 5º dia, a gente vai até o 12º. E é aqui onde a galera olha e fala, puta, não é pra mim nem a pau, eu não vou aparecer amanhã, nem fudendo. E eu sei que isso vai acontecer. E antes de eu falar a frase do dia, eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu tenho 2 surpresas no final de semana. Uma delas é que eu vou dar de presente 2 livros amanhã para vocês, do Napoleão Hill, tá? Digitais e de graça, tá? Para a maioria de vocês. Para a maioria de vocês. Vocês vão ver, realmente é para 99% de vocês, vai ser de graça, tá bom? Vai ser amanhã, só para quem estiver aqui. É um prêmio porque é sábado e eu sei que muitos de vocês vão perder para o despertador. Eu sei, muitos de vocês vão perder para o despertador. Para quem venceu o despertador, você tem um prêmio te aguardando. Além do conteúdo, você também vai ganhar um prêmio. Serão 2 livros, tá? Digitais, gratuitos. Vocês vão saber amanhã quais são os livros e como vocês fazem para pegar isso daqui. E no domingo, aí sim eu tenho uma surpresa incrível para vocês. Domingo é o seguinte, a gente fez um investimento alto, porque tá vendo aqui, ó, tá vendo tudo isso? Esse cenário e tal? Vai ter uma parada diferente no domingo. Eu tô muito ansioso, eu nunca fiz isso, nem eu, nem meu time. Eu nunca vi ninguém fazer isso, na verdade, aqui. Vai ser uma experiência incrível. Uma firulinha incrível, digamos assim, que eu tenho certeza que vocês vão gostar no domingo, tá? Então se preparem, mas assim, precisa estar no começo da live do domingo, porque isso vai acontecer no começo da live. Tá bom? Vai acontecer no começo da nossa live, espero que vocês gostem, tá? E agora um outro recado aí, fora do desafio. No final da live de domingo, eu vou explicar tudo sobre o treinamento que eu vou abrir. Tudo, no detalhe. No final da live de domingo. E você não precisa participar, não. Não é todo mundo, é só quem realmente, quiser saber mais informação sobre o treinamento, tá bom? E eu estou te avisando agora que, se você quiser fazer uma pré-matrícula
no treinamento do Meu Milhão, a mentoria 3.0, vai no link da minha bio e coloca o seu nome e e-mail. Mas só faz isso se você quiser participar do treinamento. Se não, fica tranquilo. O desafio tá demais, tá incrível. Ele tem começo, meio e fim aqui de graça para vocês, tá bom? Mas obviamente se você quiser se aprofundar, fazer parte de uma comunidade, né, ter aulas ao vivo mais técnicas, aí faça sua pré-matrícula, tá bom? Entra no link da bio e veja todas as informações. E a frase do dia é a seguinte: é melhor ficar e lutar. Se fugir, você só morrerá cansado. Olha que frase foda. Quando a gente está diante de uma oportunidade na Bolsa de Valores, é melhor ficar e lutar. Porque se você fugir, você só vai morrer cansado. Sacou? Então eu peço para vocês, dá um soquinho na frase do dia que eu vou postar agora, compartilha com todo mundo e marca uma pessoa, não quero um monte, marca só uma pessoa que deveria ter participado desse conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Hoje, adivinha só para onde eu tô indo agora? Tá vendo meu cabelo aqui, ó? Imaginou? É isso aí, vai ser hoje, vai ser agora. Tamo junto, galera, até amanhã, sabadão. Sábado é só pros fortes, hein? Se você não ganhar despertador, vai ganhar de quem? Tamo junto, espero vocês amanhã. Tchau!